Vamos abrir a palavra de nosso Senhor na Epístola aos Hebreus, capítulo 9. Aleluia! Hebreus, capítulo 9, verso 11 e o 12. Hebreus, capítulo 9, Epístola do escritor aos Hebreus, capítulo 9, verso 11 e o 12. Em poucas palavras, o poder do sangue de Jesus. Aleluia! Aleluia. Hebreus capítulo 9, verso 11 e o 12. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está para tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. E a igreja, fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Glória a Deus! Vamos lá. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Grite assim: Pai da glória, em nome de Jesus, teu filho amado, fala minha alma, eu tenho sede de ti, o meu coração, ó Deus vivo, suspira por ti. Fala, Senhor dos céus, que a tua igreja ouve. Sentem-se e glorifiquem o Senhor. Aleluia. Abram também a boca. Aleluia. Glorifiquem o Senhor. Glória a Deus. Quando Adão e Eva pecaram no paraíso, a Bíblia Sagrada ressalta que o pecado entrou no mundo. O pecado veio através da desobediência de nossos primeiros pais, que comeram o fruto da ciência do bem e do mal. O próprio Senhor Jesus, em seu ministério terreno, nesta terra, o Verbo encarnado, ele confirmou a existência de Adão e Eva em Mateus capítulo 19, do verso 4 ao verso 6, reiterando que o Senhor no princípio fez macho e fêmea. Ele confirma a existência de nossos primeiros pais, até porque ele estava lá na criação. João capítulo 1, do verso 1 ao 3, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E quando o pecado entra no mundo, porque a palavra pecado significa desobediência. Pecado é desobediência a quê? Aos preceitos divinos. Pecado é transgressão. A transgressão em que parte? Transgressão da lei de Deus. Pecado é transgressão de quê? Da lei divina. Pecado é iniquidade. Iniquidade é tudo aquilo que não é direito. Pecado é dívida. Por isso Jesus ensinou: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E o pecado entra no mundo e faz a desgraça. Ele passa para toda a humanidade. Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Só que, devido à introdução do pecado no mundo, Deus, Pai, não foi pego de surpresa. Jesus já tinha se colocado como o Cordeiro que viria da glória para morrer pelos nossos pecados. Sabe por que o pecado não pegou Deus de surpresa? Porque Deus conhece todas as coisas. Isaías 46, versículo 10. Deus conhece o fim desde o começo. E Deus diz as coisas que não são como se já fossem. O nosso Deus conhece todas as coisas. Não existe nada encoberto diante do Senhor. Ezequiel capítulo 11, versículo 5. Antes que as coisas subam ao vosso coração, eu já conheço. Aleluia! Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Jesus, o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Aleluia! Grite assim comigo: Jesus, o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Todos vocês. O próprio Jesus já tinha se colocado como sacrifício pelo pecado humano. Porque o homem, ao transgredir, ele contraiu uma dívida para com Deus. Deus poderia muito bem passar uma borracha ali. Ninguém está vendo ainda. A terra não está povoada. Não. Deus é justo. Salmo 92, verso 15 diz que ele é reto e nele não há injustiça alguma. Os anjos cantam a impecabilidade de Deus, dizendo que ele é santo. Isaías capítulo 6, versículo 3. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O nosso Deus, o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é santo, é puro, aleluia, não há mancha. A obra é perfeita. Deuteronômio 32, versículo 4. Ele é a rocha cuja obra é perfeita. Então, devido Deus ser justo, ele não poderia pagar o pecado sem um sacrifício. Então ele deixa um modelo de sacrifício ali. 3:21 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus mata um animal e ele faz túnicas de pele para Adão e Eva. Ou seja, através do derramamento do sangue daquele animal, Adão e Eva receberam a justificação. Eles não sentiram mais vergonha, porque eles estavam cozendo folhas de figueira. Cozer, o antigo verbo que significa costurar. Hoje ninguém usa mais, mas é um verbo arcaico. Cozer com S é costurar. Estou cozendo a roupa, estou costurando. Então a Bíblia diz que eles estavam cozendo folhas de figueira. Eles pegaram folha, costuraram, tamparam as partes íntimas, porque o pecado deixa a pessoa envergonhada. O pecado deixa o homem envergonhado.
O pecado, a pessoa não consegue enfrentar a situação, porque o pecado amedronta. Adão, quando pecou, ele ficou com medo, ele quis se esconder do Senhor. O pecado amedronta. O pecado, ele envergonha. Quantos praticam crimes horripilantes, hediondos? E depois a própria pessoa fala, eu não sei como é que eu fiz isso. A pessoa fica envergonhada, a pessoa quer tirar a própria vida. O pecado envergonha. Os nossos primeiros pais estavam envergonhados, mas Deus matou um animal, matou um cordeiro e vestiu os dois. Essa roupa de vocês não. Eu não aceito a justificação de vocês. Qual é a justificação humana? Eu não bebo, eu não preciso estar na igreja, eu não fumo. É a justificação humana. Quantos dizem assim? Eu não traio a minha mulher, a mulher diz, eu não traio meu marido, eu tenho um coração bom. Até o mendigo pede um dinheiro, eu dou. Até a pessoa que está pedindo um leite, eu dou 2, 3 pacotes de leite. Essa é a justificação do homem. Eu acho que com a minha justificação eu vou herdar o céu, mas a nossa justiça diante de Deus não vale nada. Entenda que você está tratando com Deus Santo. O que sou eu diante do Deus Santo? Quem é você diante do Deus Sacrossanta Rabacanda Labassúria? Quem somos nós diante da santidade do Senhor? Podem glorificar, podem glorificar. Oh, glória a Deus! E a Bíblia Sagrada nos diz que nós diante do Senhor, de sua grandeza, nós somos vermes. Salmo 22, versículo 6. Eu sou verme e não homem. Olha a nossa posição diante do Senhor. Nossa justiça não valerá. Nossas obras não nos salvarão. Nossas obras não podem nos salvar. Então o Senhor dos céus deixou um modelo. Os profetas do judaísmo seguiram aquele modelo. Eles matavam cordeiros, eles matavam touros, eles matavam bodes, eles matavam pombos, rolinhas. Era conforme a condição. Para o derramamento do sangue, a ideia era essa. O sangue de um inocente vai justificar o seu pecado. Era uma substituição. Só que o sangue desses animais não podiam purificar o pecado para sempre. O sangue desses animais, embora inocentes, não podia abrir as portas dos céus para o pecador. Então, os sacrifícios, eles tinham de ser renovados. Fazer um sacrifício este ano, no dia da expiação, ano que vem tinha outro. O sacrifício tinha de ser repetido, porque ele não era eterno. Diferente do sacrifício do Filho de Deus. O sacrifício de Jesus eterno. O sacrifício do Filho de Deus eterno. Quando Jesus morreu, a obra da cruz, a crucificação, foi uma obra tão gloriosa que todas as partes da humanidade, todas as partes do mundo, digo melhor, sentiram a morte de Jesus. No dia que Jesus morreu, a terra teve um eclipse, o sol se escureceu. No dia que Jesus morreu, a Bíblia diz que teve um terremoto tão grande que até as rochas se racharam. No dia que o Filho de Deus morreu, imagine aqueles ventos passando na hora que ele deu o brado, está consumado. No dia em que o Filho de Deus morreu, o véu do templo se rasgou. O véu do templo separava o lugar santo, que era o primeiro tabernáculo, do lugar santíssimo, o segundo tabernáculo. Era um véu, só entrava lá o sumo sacerdote uma vez por ano para matar um animal pelo pecado do povo. Quando o Filho de Deus morreu, aquele véu se rasgou. Mas aquele véu não se rasgou no meio. Aquele véu não se rasgou de baixo para cima. Esplendorosamente aquele véu se rasgou de cima para baixo.
capítulo 15, verso 38 e 39 de Marcos. E o véu do templo rasgou-se em dois, do alto para baixo. O que significa isso? A salvação veio de cima. Aleluia! A salvação veio do céu. Aleluia! Para todo pecador, para toda a carne humana, o caminho estava aberto. Aleluia! Podem glorificar, podem glorificar. O caminho estava aberto, ou seja, todos podem entrar no santuário, no segundo tabernáculo, no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, porque Ele abriu o caminho da salvação, do perdão, da remissão, da expiação. Dá glória a Deus! Quando Jesus morreu, a morte dele foi tão tremenda que até aqueles que estavam batendo nele, o chefe do comando da crucificação, o centurião, quando ele viu Jesus gritar, porque a Bíblia diz que Jesus deu um grito muito alto, ele deu um brado, ele gritou, tetelestai, deu aquele grito, ele deu aquele grito, tetelestai, oradasarai, tetelestai em grego, Jesus disse, está totalmente pago, alabasi. Está consumado. A dívida do pecado foi paga. Alabasi. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que venceu o pecado, que venceu a iniquidade com o seu próprio sangue. Aleluia! João capítulo 19, versículo 30, grita assim comigo, está consumado. Grite assim, tetelestai. É isso aí, está consumado ou está totalmente pago. Pagou a dívida. E nessa hora que ele deu o grito, o comandante da crucificação bateu no peito. Bater no peito era sinal de remorso. Quando aquele grito deve ter arrepiado o corpo. Ele deve ter caído em si. Porque a Bíblia diz que na hora que ele gritou, e ele falou que o pecado estava pago, ele bateu no peito e gritou, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. O brado de Jesus brotou arrependimento no coração do líder da crucificação. Ele foi tocado naquela hora, convencido de pecado, pelo poder do Espírito Santo, através do pagamento da dívida do pecado. E eu quero dizer, para eu encerrar, somente Jesus pode perdoar pecados. Essa é uma prova da divindade absoluta de Jesus. Jesus não é um mestre, Jesus não é um avatar, Jesus não é um espírito evoluído. Jesus não é somente um bom Senhor, não, Jesus é Deus, é o Deus em carne humana, Ele veio em carne para nos salvar. Jesus é o Salvador, é o Redentor, é o Salvador, é o único que pode levar o homem ao céu, só, porque só Deus pode perdoar pecados. Marcos capítulo 2, versículo 7. Quem pode perdoar pecados se não for Deus? E na cruz, pela cruz, Ele perdoa os nossos pecados. Isso prova a sua deidade absoluta. Dá glória a Deus. O sangue que Ele derramou, a Bíblia diz aqui que nós lemos, efetuou uma eterna redenção. O que é redenção? Era o preço de um escravo. A redenção era o pagamento por um escravo. Isso é redenção. E quem comprava o escravo era chamado de redentor. Por isso que até a Lei Áurea da princesa Isabel, deu o nome para ela de a Redentora. Vocês sabiam? Ela é chamada de a Redentora porque através dela os escravos foram livres. Só que ela não pode livrar da escravidão do pecado. Jesus é o Redentor, porque Ele não só liberta o corpo, não.
Ele liberta o corpo do vício, ele liberta o corpo da mentira, ele liberta o corpo da jogatina, ele liberta o corpo do pecado, mas ele liberta a alma da escuridão, do inferno. Aleluia! Ele liberta a alma das correntes que levam para o abismo. Então a redenção, nós éramos os escravos do pecado. Ele com seu sangue, ele pagou a dívida. O sangue de Jesus é a única forma de remissão. Não adianta, não tem outra forma de um homem ser purificado. Não existe purgatório, rezas não podem apagar o pecado. Não existe reencarnação. Ninguém volta outra vez aqui, ninguém vem em carne de novo para pagar suas faltas, para expiar suas culpas. Não! É mentira, está embarcando numa canoa furada, vai afundar. Ah, mas a metempsicose já do lado dos indianos, que volta até no corpo de um animal. Os Hare Krishnas não matam uma barata. Os Hare Krishnas não matam uma barata porque eles acreditam que a barata, uma mosca, pode ser um parente deles reencarnado. Mas a metempsicose não pode expiar o pecado do homem. É invencionice das religiões. Defumar a casa não pode apagar o peso da culpa. Colocar comida, pôr uma imagem de escultura, acender vela, não pode apagar a culpa do pecado que habita no coração do ser humano, não. Não adianta, não tem outro caminho, é só o sangue de Jesus que pode pagar, que pode, digo melhor, lavar os nossos pecados. Não existe nada que possa limpar o pecado do ser humano, se não for o sangue que ele derramou no Gólgota. Mateus 26, 28, este é o meu sangue, disse Jesus, derramado por muitos para a remissão dos pecados. Só o sangue pode remir a nossa alma das ofensas. Só o sangue pode conceder ao homem uma nova vida. Quantos andam oprimidos, depressivos, com síndrome do pânico? Quantos andam com ansiedade e tantas obras mortas estão acumuladas dentro deles? Só o sangue de Jesus purifica a consciência da obra morta. Em geral, o depressivo ele vive de obra morta. Ai, um dia eu fui feliz. Ai, agora não perdi aquele emprego, perdi aquele casamento, perdi aquele carro. Ele vive do passado, de obras mortas, de coisas que aconteceram. Mesma coisa acontece com o ansioso. Seu coração acelera, ele tem sudorese, ele começa a tremer, eu vou morrer, sendo que outras vezes ele teve a mesma coisa, ele vive preso a obras mortas. Aleluia. Mesma coisa quem tem síndrome do pânico, não pode ficar no escuro, não pode ir num lugar onde é tudo fechado, a pessoa fala, eu vou morrer, ai, eu estou sentindo, ele já passou por isso, ele vive de obras mortas. E por que se consultam com psicólogos e não conseguem a cura? E por que vão para mais alto, vão para os psiquiatras, mas também não conseguem a cura? Porque a consciência é só o sangue de Jesus que pode lavar. Lá dentro, no profundo do ser humano, é só o sangue vertido no Gólgota que pode purificar, que pode lavar, libertar. Oh, glória a Deus, aleluia! Oh, glória! Hebreus capítulo 9, versículo 15. Hebreus capítulo 9, versículo 14 e 15. Diz que o sangue de Jesus purificará a nossa consciência das obras mortas. É só o sangue. Só o sangue de Jesus que expulsa demônios. Só o sangue de Jesus pode vencer a bruxaria. Só o sangue de Jesus pode vencer obras malignas. A Bíblia diz que Satanás não pode expulsar Satanás. Mateus capítulo 12, versículo 26. Senão seu reino não fica de pé. Então quantos vão a religiões afro? Quantos vão a médiuns? Porque eles acreditam ali eu vou conseguir a felicidade. Ali eu vou conseguir me libertar desses maus fluidos. Não. Satanás não pode expulsar Satanás. Só quem pode vencer o despacho é o sangue do Senhor.
Só quem pode vencer os espíritos guias, o sangue do Senhor. Só quem pode vencer as palavras de maldição, o sangue derramado no Gólgota. Só quem pode vencer os atabaques, aquele barulho de atabaque, é o sangue de Jesus que contra ele o maligno não pode, as obras do mal não podem vencer. O sangue do Senhor. Só o sangue, 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 só o sangue. Só o sangue do Senhor. Você vai ver o que eu vou fazer para você. Você vai morrer. Você vai ser destruído, desgraçado. O sangue de Jesus vence. Não existe obra do inferno que o sangue de Jesus não vença. Não existe demônio que o sangue de Jesus não expulse. Quem está coberto por esse sangue, vence todo mal. Quem está coberto com este sangue, tem vitória em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Eles venceram pelo sangue do... Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Só o sangue é a nossa vitória. Amém? Guarde essa mensagem no seu coração. Quem crê no sangue, aleluia. Que sangue glorioso saiu de meu Jesus. Que sangue precioso vertido foi na cruz. De novo. Que sangue precioso saiu de meu Jesus. Que sangue glorioso vertido foi na cruz. Amém? E eu quero agora, você que ouviu a palavra, os internautas também, e vocês querem aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. E neste momento, eu quero fazer o apelo, e até os que estão aqui dentro também, que não são crentes, e os que estão na transmissão, para aceitar a oferta de salvação pelo pecado. Não deixe para amanhã, amanhã pode ser tarde demais. Não se prenda à sua religião, à tradição de pais, porque a Bíblia diz que o Senhor nos resgatou de nossa vã maneira de viver, que pela tradição de nossos pais havíamos recebido. E fomos libertos, olha outra vez, com o precioso sangue de Cristo. Como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. O sangue de Jesus foi derramado como pagamento pelo nosso pecado. O sangue de Jesus é a nossa redenção. O sangue de Jesus abriu as portas dos céus para o pecador. Eu quero convidá-lo hoje. Não brinque com a sua eternidade. Não brinque com seu futuro. Eis a oportunidade agora. Se morrer em pecado, não tem mais direito da salvação. Se morrer em pecado, não tem mais como ser salvo. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, e depois da morte segue-se o juízo. A morte é uma só, a vida é única, a unicidade da vida. E depois da morte, segue-se o juízo. Tem alguém em nosso meio, quer dar um passo, reconhecer Jesus como único, suficiente, Senhor e Salvador, quer largar o pecado? Tem alguém em nosso meio? Entre os internautas também, aceitem Jesus agora, aceitem a oferta de salvação. Jesus quer perdoar e salvar. Os internautas que estão se convertendo, gritem assim comigo: Senhor Jesus, nesta hora, eu confesso que sou um pecador. Lava-me, ó Cristo de Deus, no sangue que tu derramaste no Gólgota, no monte da crucificação. Ó Verbo divino, limpa as minhas chagas com a força salvadora do teu sangue.
Vence em mim todo mal, ó Filho amado, com o sangue que saiu, que dimanou de teu corpo. Oriandalabaci. Nesta hora eu te aceito. Eu confesso que só em ti há salvação e que tu és o meu Redentor, porque pagou a minha dívida. Escreve o meu nome em teu livro para a vida eterna. Amém. Quem grite amém, aleluia. Glorifiquem o Pai Celeste. Glória a Deus. Aleluia.